Letras reúnem-se em palavras. Palavras constroem sentenças. Em tipografia, o termo texto é definido como uma sequência contínua de palavras, distinta de legendas ou títulos mais curtos. O bloco principal é frequentemente chamado de mancha e contém a principal massa de conteúdo. Também conhecido como texto corrido, pode fluir de uma página, coluna ou caixa para outra. Parágrafo é a divisão de um texto escrito, indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar as frases aí contidas, mantendo maior relação entre si do que com o restante do texto. O início de um parágrafo em um texto é indicado iniciando-se numa nova linha. Por vezes, esta primeira linha é indentada. Outras, ela é indentada sem que se inicie uma nova linha. Ocasionalmente, o início de um parágrafo é indicado através de um pé de mosca, muito conhecido através do Microsoft Word. A medida é o comprimento de uma linha escrita. Para quem lê, linhas muito curtas ou muito longas podem ser chatas e cansativas, tornando fácil a perca de interesse pelo que se lê. Uma medida longa quebra o ritmo de leitura, faz o leitor perder muito tempo se localizando na próxima linha de texto. Esse tipo de linha deve ser utilizada somente com textos pequenos. Para uma melhor leitura, é recomendável que se utilize entre 40 a 80 caracteres, incluindo os espaços. Para uma coluna única, 65. Na tipografia, existem três tipos de espaçamentos de texto: o kerning, o tracking, também chamado de espacejamento, e o leading, chamado de entrelinha. O kerning é o distanciamento entre dois caracteres e como eles devem ser ajustados para harmonizarem a composição. Kerning é um ajuste do espaço entre duas letras. Os caracteres do alfabeto latino foram surgindo aleatoriamente no tempo. Eles nunca foram projetados com espaços mecânicos ou automáticos em mente. Assim, algumas combinações de letras parecem desajeitadas se o espaço entre elas não for ajustado. Os vazios, por exemplo, aparecem em torno de letras cujas formas abrem-se em ângulo ou emolduram um espaço aberto. Diferente do kerning, que trabalha com espaço entre vizinhos, o tracking diz respeito ao espacejamento global entre as linhas. O espaçamento é o espaço entre uma linha e outra no corpo de um texto longo. Um espaçamento correto facilita a leitura, tornando mais confortável para o leitor seguir as linhas, além de melhorar a aparência do texto. Quanto maior a medida, maior o espaçamento. Uma boa regra é usar um espaçamento de 2 a 5 pontos maior que o tamanho da fonte, dependendo do tipo de fonte utilizada. Ao espacejar ou entre letras de uma palavra, linha ou bloco inteiro de texto, o designer pode criar um campo mais arejado, aberto. Em blocos de texto, o espacejamento é aplicado normalmente em pequenos incrementos, criando um efeito sutil, não perceptível ao leitor ocasional. Às vezes, uma única palavra ou frase é espacejada para dar ênfase, especialmente quando são usadas versais ou versaletes dentro de uma linha. O espacejamento negativo, raramente desejável em corpos de texto, pode ser usado com moderação para ajudar a trazer para cima uma pequena linha de texto. O tipo branco sobre fundo preto é considerado mais legível quando espacejado. A distância da linha de base de uma linha tipográfica para outra é o que chamamos de entrelinha, do inglês leading. Esse nome veio das tiras de chumbo, que servem para separar as linhas dos tipos de metal. Reduzir a distância padrão cria uma cor tipográfica mais densa, embora possa causar colisões entre ascendentes e descendentes. Expandir a entrelinha gera um bloco de texto mais leve e mais aberto. À medida que aumenta a entrelinha, as linhas tipográficas vão se tornando elementos gráficos independentes, em vez de partes de uma forma visual maior ou de uma textura.